Olá, vamos falar aqui sobre tomada de decisões, aquelas questões que um líder enfrenta no dia a dia, tomada de decisões desafiadoras, como líder de alta performance, como que eles agem quando não existe uma escolha perfeita. Talvez entender que não exista uma escolha perfeita. Caso você lidere pessoas, projetos ou a própria vida, existe algo que cedo ou tarde você vai encontrar, você vai se deparar com decisões difíceis. Não aquelas decisões simples, do tipo, qual caminho que eu vou seguir? Mas decisões em que todas as opções têm um custo. Em qualquer escolha, traz algum tipo de ganho e algum tipo de perda, desconforto ou impacto em outras pessoas. Isso, qualquer decisão que você tomar, é exatamente nesse momento que aparece a liderança real aparece. Eu quero conversar com você agora sobre como líderes de alta performance lidam com decisões difíceis, especialmente quando não existe uma resposta perfeita, quando o medo aparece, ou até mesmo quando a pressão é muito grande. Eu já trabalhei com pessoas, como líderes, na minha época do Banco Itaú, quando eu liderei pessoas. E, entendendo isso, eu quero te dizer que existe um mito muito comum. O mito de que os bons líderes sempre sabem o que fazer. Isso é um mito, não é verdade. Nem sempre o líder sabe o que fazer. Líderes não são pessoas que têm todas as respostas. Não. Líderes são pessoas que assumem a responsabilidade, mesmo sem a garantia de acerto. Mas ele assume a responsabilidade. Decisões difíceis, elas não surgem porque você falhou. Decisões difíceis, elas aparecem a todo momento e elas surgem quando você chega num nível de responsabilidade onde escolher é inevitável. Você vai ter que fazer uma escolha. Mas esperar a decisão perfeita é uma armadilha. Muita gente fica esperando a decisão perfeita. E eu posso dizer que a decisão perfeita não existe. Porque decisões, ainda mais as decisões difíceis, elas paralisam. Mas por que elas paralisam tantas pessoas? Por que, na hora da decisão, tem gente que trava? A maior dificuldade na tomada de decisões não é a falta de inteligência. Talvez seja o excesso de medo. O medo paralisa. O medo de errar, o medo de ser julgado. Muita gente paralisa, não faz as coisas porque tem medo do julgamento das outras, o medo de prejudicar alguma pessoa, o medo de perder algo importante. Alguns líderes se paralisam, o medo de não ser aceito, ou então o fato de querer agradar todo mundo. Esse medo, ele leva muitas pessoas, muitos líderes, a um estado perigoso, exatamente a paralisia. Mas aqui eu vou te falar uma verdade. Eu vou compartilhar com você uma verdade muito importante. Não decidir também é uma decisão. E na maioria das vezes, não decidir é a decisão mais cara. Quando você não decide, o problema cresce, aumenta.
a pressão aumenta, a credibilidade diminui, o custo emocional se multiplica. O que líderes de alta performance fazem diferente? Líder de alta performance não espera que o medo desapareça. Ele aprende a decidir junto com o medo. Apesar do medo, você se transforma nesse líder de alta performance. Existem alguns princípios claros que guiam esse processo. Eles entendem que toda decisão tem um custo, toda decisão importante envolve perda, sempre. O papel do líder não é evitar perdas, é escolher qual a perda é mais sustentável no longo prazo. E quando você entende isso, para de buscar uma opção sem dor e começa a buscar a opção mais coerente. Eles não confundem responsabilidade com culpa. Culpa é se punir por aquilo que foge do controle. Líderes maduros assumem o resultado da escolha, da decisão, mas não carregam o peso emocional de tudo que poderia ter sido diferente. Essa distinção, ela protege a saúde mental do líder e mantém a clareza. Um líder de alta performance cria critérios antes de decidir. Quando tudo parece confuso, os critérios funcionam como âncoras. Antes de decidir, líderes se perguntam: isso está alinhado aos meus valores? Essa escolha, essa decisão é sustentável a médio e longo prazo? O que acontece se eu não decidir agora? É uma boa pergunta. Essa decisão, ela é reversível? Critérios não eliminam o desconforto, mas impedem decisões impulsivas. O papel das emoções na decisão. O erro mais comum é tentar eliminar as emoções do processo decisório. Isso não funciona. Medo, ansiedade e dúvida não são inimigos, são sinais. O líder, ele aprende a conviver com isso. O problema não é sentir, o problema é decidir no pico emocional. Líderes conscientes reconhecem o que estão sentindo, inteligência emocional, criam pequenas pausas quando possível, não decidem no calor extremo da emoção. Decidir emocionalmente é diferente de decidir emocionado. Decidir emocionalmente é diferente de decidir emocionado. A solidão das decisões é difícil. Olha, o líder tem que aprender muitas vezes a caminhar sozinho. Pouca gente fala sobre isso, mas é verdade. Líder não anda em bando. Líder, ele escolhe, ele é seletivo. Liderar também é lidar com a solidão. Um dos grandes defeitos ou problemas do líder é querer agradar todo mundo. Se você escolhe a posição de líder, aprenda a conviver com a solidão. Nem todas as informações podem ser compartilhadas, nem todos entendem o peso da decisão, nem todos assumem as consequências. Isso não é injustiça, faz parte do papel de líder. Por isso, líderes de alta performance procuram mentores, espaços seguros de reflexão, momentos de silêncio estratégico. Liderança não é carregar tudo sozinho, mas também não é transferir a responsabilidade. E quando a decisão dá errado, e aí? Quando dá errado, o que fazer? Mesmo decisões bem pensadas podem falhar.
E aqui existe um outro divisor, um divisor de águas entre o líder comum e um líder de alta performance. Líderes maduros assumem o erro, corrigem a rota rapidamente. Não deu certo? Pá, corrige a rota. Vai para cima, comunica as escolhas, as decisões com transparência. Aprende sem perder a autoridade. A autoridade não se perde ao errar. Ela se perde ao negar, justificar e repetir o erro. É muito desafiador, talvez, esse roteiro do que eu compartilhei contigo, dessa experiência, mas quem já viveu ali na liderança vai se identificar com muitas coisas que eu falei. Qual problema realmente precisa ser resolvido? Talvez essa seja uma pergunta do líder, quando ele sai do problema e analisa de fora. O que um líder faria de alta performance aqui? O que eu não estou enxergando? Como eu posso me comunicar com os meus liderados sem perder o respeito? O que está sobre o meu comando agora? É uma boa pergunta também. Qual problema realmente precisa ser resolvido? Quais critérios são inegociáveis? Qual custo estou disposto a assumir? Olha que perguntas interessantes. O que acontece se eu não decidir? Responder a essas perguntas organiza, em alguns momentos, o caos interno. Liderança é atravessar o desconforto. Se existe algo que define líderes de alta performance, não é a ausência de medo, é a capacidade de agir com clareza, mesmo com o medo presente. Decisões difíceis não são sinais de fracasso, são sinais de responsabilidade. Sinais de responsabilidade. Sinais de responsabilidade. No final, liderança não é evitar escolhas difíceis. Liderança é atravessá-las com coerência, ética e coragem emocional. E toda vez que você faz isso, não apenas resolve um problema, você se torna um líder melhor. E quando você realmente incorpora a tua verdade, a tua essência, você segue adiante liderando pelo exemplo. Muitas pessoas desejam ser líderes, mas o líder de verdade é aquele que lidera pelo exemplo. O exemplo, ele arrasta pessoas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas. Visite o site do Instituto Arturo Monteiro, www.institutoarturomonteiro.com.br. Compartilhe com mais amigos. Podemos ajudar e transformar vidas juntos. Beleza? Um abraço, vamos para cima. 1% por dia, todos os dias, vamos para cima.